pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. Gostaria de agradecer a vocês pelas inscrições, pelos likes, pelos comentários. Muito obrigada pelo apoio que vocês têm dado ao meu canal. Sem este apoio de vocês, este carinho, não seria possível o crescimento de um canal. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe este suéter, tá bem? De lã, fiz ele todo na lã molê, tá bom? Então, nós vamos ter um passo a passo deste suéter, tá bom? Espero que vocês gostem. É um suéter muito simples e muito fácil de se fazer, tá bom? Então, eu vou utilizar a lã molê e eu utilizei várias cores com aproveitamento de fio. Tá bom? Então, eu fiz aí essas combinações com um restante de fio que eu tinha. Eu utilizei todos e eu não tenho como dizer para vocês quantos novelos eu gastei. Mas eu gastei 6 novelos deste aqui, a lã molê. Eu gastei 6 dele de 40 gramas. Tá bom? Então, esta lã aqui. Tá? Então, onde eu tenho ela aqui, ó, este marrom, onde eu tenho mais desta cor, que eu coloquei mais no corpo, e as mangas ficaram todas assim, ó, com esta cor. Eu gastei 6 novelos de 40 gramas, tá bom? Agora, os outros foram só mesmo sobrinhas, tá bom? Então, eu utilizei a agulha número 5 no corpo, né? Todo o corpo dela, da blusa, para fazer aqui, ó, o acabamento da golinha, o acabamento da barra, o punho, eu utilizei a agulha número 4, tá bom? Então, nós vamos, então, dar início na confecção do nosso pullover. Espero que vocês gostem e que vocês consigam fazer. Eu vou fazer ela toda no ponto, meio ponto alto em relevo. Tá bom? Que é aquele tricô falso, tá? Então, ele fica muito bonito, este ponto, para se fazer pullover, tá bom? Então, vamos ao passo a passo, ok? Então, vamos dar início na confecção do nosso suéter top-down, tá? Então, eu comecei aqui com 68 correntinhas, é o que vai dar, né, na medida certinha, que passou bem na minha cabeça. Tá bom? Então, nós temos que observar isto. Façam as correntinhas e passa pela cabeça para ver se tá passando bem na cabeça com uma folgazinha, tá bom? Agora, nós devemos fazer aquela correçãozinha para que a correntinha não fique torcida, tá? Então, depois disso, nós vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Um ponto baixíssimo e eu subo uma corrente, tá? Agora, eu vou fazer aqui no mesmo lugar que eu fechei, com o ponto baixíssimo, eu vou fazer um aumento já, tá bom? Então, vou fazer 3 meio pontos altos. Então, aqui no mesmo lugar, ó, 2 e 3. Então, este suéter, nós vamos trabalhar ele todo em meio ponto alto, tá bom? Então, que vai dar aquele tricô falso, tá? Então, agora nós vamos seguir aqui fazendo pontos sobre pontos, tá? Então, aqui em cada correntinha, eu vou fazer um meio ponto alto para cada correntinha. Ó, eu vou fazer um meio ponto alto em cada correntinha, aqui, ó, por 22, tá bem? Então, vou fazer 22 meio pontos altos, tá? Então, nós estamos começando aqui, ó, com a frente ou a costa, né? Com 22 meios pontos altos. Já fiz aqui, então, a minha carreirinha, né? Que vai ser a frente ou a costa, com os 21 pontos altos, eu tenho que fazer 22, tá bom? Então, eu fiz 21 meios pontos altos. Agora, o número 22, eu vou fazer o aumento. Na próxima correntinha, eu vou fazer aqui os 3 meios pontos altos,
que vai ser o aumento. Depois, nós já vamos passar para o outro lado, que vai ser o ombro. Ó, para iniciar as mangas. Pronto, então, já fiz aqui meu aumento. Agora, seguindo, eu vou fazer aqui, ó, os 12 meios pontos altos, que vai dar início daqui, vai sair as mangas do nosso top down. Tá bom? Então, agora, eu vou seguir, depois do aumento, vou fazer os 12 pontos, tá bom? Eu vou fazer, são 12, mas eu vou fazer 11, porque o número 12 vai ser o aumento, ok? Então, vou seguir aqui fazendo meus meios pontos altos, 11 meios pontos altos. Então, já fiz aqui, ó, meus 11 pontos, tá bom? Agora, no ponto de número 12, eu vou fazer o próximo aumento. Que são 1, 2 e 3 meios pontos altos, tá bom? Agora, eu vou seguindo aqui, fazendo o outro lado com 22 pontos, ó, tá bom? Vou seguir aqui fazendo 22 meios pontos. Já fiz aqui o outro lado, que será a manga, tá bom? Que são 12 pontos, e eu fiz aqui o aumento, tá bom? Agora, nós vamos dar sequência fazendo aqui essa última carreirinha, tá bom? Da correntinha, que se forma a primeira carreira do nosso top down, e com 22 pontos, tá bom? Então, agora é só seguir aqui, fazendo em cada correntinha 22 meios pontos. Terminei aqui, tá bom? A primeira carreira. E depois, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, meio ponto alto. Olha, 1, 2, 3, tá? Então, no primeiro meio ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo. Assim, dá uma puxadinha aqui na corrente. Ó. Venho aqui, ó, por trás, no mesmo lugar, tá bom? Ó, no mesmo lugar aqui, ó, que eu fechei o ponto, eu vou passar essa laçadinha aqui pra trás, para que o acabamento da nossa peça fica mais bonito, tá bom? Passei ele aqui para trás, eu faço uma correntinha, ó, e venho aqui, ó, por trás, no primeiro ponto, eu tenho aqui esta alcinha aqui, ó, por trás, tá bom? Então, agora nós vamos trabalhar meios pontos altos pegando a alcinha de trás, tá bom? A alcinha de trás de cada ponto, certo? Então, eu vou pegar esta alcinha aqui e eu vou fazer aqui um meio ponto. Me esqueci de laçar o fio, meio ponto, nós devemos laçar o fio e passar tudo de uma vez. Ó, agora, eu fico aqui com essas 3 correntes e passo tudo de uma vez. Ó, isso é meio ponto alto, tá bom? Agora, no primeiro aumento que nós fizemos, nós vamos fazer uma marcação aqui, ó. Nós temos 3 meios pontos, que é para fazer um aumento. No do meio, eu vou fazer o outro aumento. Então, aqui, laço o fio, aqui ao meio. Onde eu tenho marcado, eu vou fazer 3 meios pontos, aqui no mesmo lugar. Agora, eu vou seguir fazendo pontos sobre pontos, tá bom? Pegando sempre a alcinha de trás, ó. Tá? Aqui, ó. Esta alcinha aqui, ó. Pra que dê aquele efeito de falso tricô. Ó. Tá? Vamos trabalhar sempre na alcinha de trás. Essa lã, ela desfia bastante. Eu vou consertar aqui já. Ó, então, já dei aqui a sequência. Eu fiz o aumento aqui, pegando no meio ponto do meio, né, daquele aumento, no do meio, na alcinha de trás. E dou continuidade fazendo pontos sobre pontos, pegando somente, desculpem, esta alcinha aqui de trás, ó. Tá bom?
Então, sempre a alcinha de trás para que fique aquele efeito de falso tricô. Ó, tá bom? Então, é só dar continuidade. Quando chegar aqui, eu já volto. Ó, então, eu já fiz essa carreirinha aqui, cheguei ao final dela para fazer o próximo aumento, tá bom? Então, o meio ponto alto, pegando a alcinha de trás, dá aqui esta visualização, assim, com essa correntinha aqui, ó, fica com essa vista bonita e dá aquela impressão que é um ponto tricô. Então, chama falso tricô este ponto, tá bom? Então, cheguei aqui, ó, eu marquei novamente, né? Se vocês não quiserem, não precisa, mas eu preferi marcar aqui ao meio, tá bom? Então, o meio sempre de cada aumento. Então, eu tenho aqui 3 pontos, meio pontos, então eu vou fazer o aumento no meio dele, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a alcinha de trás deste meio ponto aqui do meio, ó. Essa aqui. Então, vou fazer aqui 3 meios pontos, que é o nosso aumento. 2 e 3. Agora, nós vamos dar sequência fazendo aqui ponto sobre ponto, tá bom? Então, cada ponto de base, eu faço um meio ponto alto, tá bom? Pegando sempre a alcinha de trás, tá? Então, reparem que cada pontinho aqui, ó, de base, tem a sua alcinha lá de trás, tá bom? E vai ficando aqui na frente essa correntinha, tá? Então, é só dar continuidade até chegar lá no próximo aumento. Pessoal, então, terminei aqui mais uma carreirinha, tá bom? Agora, nós fizemos já a segunda carreira, agora nós vamos fechar ela com um ponto baixíssimo, lembrando que nunca devo fechar nessa correntinha, mas sim no primeiro ponto, meio ponto alto, tá? Então, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, ó, dou uma puxadinha na laçada, aqui no mesmo lugar, eu vou introduzir a minha agulha de trás pra frente e vou puxar essa alcinha pra cá, ó, e vou fazer aqui um ponto, uma correntinha, desculpem, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui, ó, um meio ponto, aqui. Fiz um meio ponto, depois do fechamento, agora eu vou fazer o aumento aqui, ó, na correntinha do meio, tá? Minha marcação aqui caiu, mas é só pegar sempre a correntinha do meio, ó, o pontinho do meio e a alcinha de trás, tá? Nunca vamos esquecer que é sempre a alcinha aqui de trás. Um ponto, outro meio ponto e mais um, que são 3 meios pontos aqui. Agora, nós vamos dar continuidade nessa carreira, tá? Fazendo pontos sobre pontos, pegando sempre a alcinha de trás. Ó, tá bom? Agora, então, é só seguir, tá? É só dar continuidade fazendo as carreirinhas que a gente precisa fazer, tá? Eu vou dar continuidade aqui no meu e eu já vou voltar para mostrar para vocês quantas carreiras é que eu fiz, tá? E quantos centímetros é que deu, porque eu quero um tamanho M, tá? Então, este é o resultado depois de fazer as 2 carreiras, iniciei a terceira, tá? Então, agora, depois a gente vai medir aqui, ó, tá bom? Essa é a nossa gola, aqui são as mangas, que é a gola. Então, nós vamos seguir agora fazendo aqui, para o tamanho P, 19 centímetros em correntes, tá? Em trabalhos, tá? Para o tamanho M, 21 centímetros. Para o tamanho G, 23 centímetros, medindo daqui, ó, tá? Que será a cava. Tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras e eu volto para dizer quantas carreiras é que eu fiz para o meu tamanho. Então, pessoal, já terminei aqui. Olha, minha pala já está pronta, ficou este tamanho aqui, tá bom? Então, quando chegamos aqui, nós fazemos aqui o fechamento da última carreira da pala com um ponto baixíssimo. Me desculpem aí essa parte escura, não é? Porque estou fazendo aproveitamento de fios. Então, eu aproveitei aqui meio novelo que eu tinha, de 40 gramas de preto, tá? Então, deu essa listra aqui, ó, que eu gostei bastante, tá bom? Então, ficou assim. E vocês podem fazer aí, ou façam mesclada, ou façam com uma cor só, do jeito que quiserem fazer, tá bom? Então, agora, eu finalizei, fechei aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. Peguei a minha agulha, introduzi ela e puxei este fio aqui, ó, o fiozinho pra cá, tá bom? Agora é só pegar ele novamente e puxar ele aqui, ó, pegando a carreirinha de trás. Ó, e passa ele pra trás novamente, tá bom? E depois nós vamos esconder este fio,
ó, entre o crochê, tá bom? Então, ficou assim. Agora, nós vamos dar início à confecção do corpo, tá? Vamos tecer o corpo. E, então, nossa parte aqui da pala está pronta. E eu estou fazendo o tamanho médio. E para o tamanho P, nós vamos fazer essa medida aqui, ó, tá bom? Que é a medida da cava. Para o tamanho P, essa medida aqui tem que ser 19 centímetros. Para o tamanho M, 21 centímetros. Para o tamanho G, 23 centímetros. Então, são estas as medidas para os tamanhos P, M e G. Então, vamos dar continuidade, fazendo aqui o nosso trabalho. Tá bom? Então, quando chegam aqui, cortem sempre o fio, porque nós temos que iniciar por aqui. Agora, a sequência vai ser essa, ó, nós vamos descer aqui, ó, o corpo, e depois aqui nós vamos descer as mangas, certo? Então, nós vamos começar aqui, ó. Nós temos aqui o meio, não sei se vocês vão conseguir ver aqui no preto, né? Nós temos aqui aqueles 3 meio pontos, né? Que são os aumentos, tá bom? Então, aqui, o pontinho do meio vai ficar para a cava. Então, eu vou pegar esta aqui, ó, tá? Ao lado dela, tá? Então, não pego a do meio, tá bom? Então, vou pegar ela aqui. Vou pegar a próxima ao lado dela. Eu vou trocar de cor novamente, porque, como eu disse, estou fazendo aproveitamento de fios. Eu vou usar agora aqui a cor cinza. Então, eu introduzo a agulha aqui, ó, tá? No pontinho seguinte e na alcinha de trás, tá bom? Pego o meu fio e vou fazer aqui um ponto, uma correntinha, tá bom? Ó, dou uma puxadinha aqui, ó. Dou essa puxadinha, firmou. Agora, eu vou fazer um ponto, um meio ponto alto, tá bom? No mesmo lugar. Eu já vou aproveitando para esconder este fio aqui. Essa pontinha aqui, tá bom? Agora, eu vou dar sequência, vou fazer um ponto, um meio ponto, pegando sempre a alcinha de trás aqui, ó, de cada ponto, tá bom? Ó, um meio ponto, escondendo este fio. Quando chegar aqui, eu já volto para mostrar para vocês. Ok, pessoal? Então, eu já fiz aqui a minha carreirinha. E, ao chegar aqui, ao final dela, eu faço 10 correntinhas e vou emendar essa correntinha aqui do outro lado, tá bom? Essa correntinha é para dar largura aqui na nossa manga, ó. Então, ela será emendada aqui, tá bom? Então, o meu busto é 90 para o tamanho médio, tá bom? Agora, se vocês têm mais busto, ou se é um pouquinho, se é um pouquinho mais larga aqui, então façam mais correntinhas, tá bom? Ou então, aumenta aqui, ó, essas carreiras aqui, tá bom? Pode aumentar aqui mais um pouquinho e pode aumentar mais um pouquinho de correntinha também. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, a emendinha, nós viramos o trabalho. Nós vamos chegar aqui ao final, cheguei aqui ao final, fiz a minha correntinha. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Ó, temos aqui os 3 meios pontos, não é? Que nós fizemos. Aqui, o meio dele, aqui, ó, 1, 2, 3. Essa correntinha do meio fica para a manga, tá bom? Então, vou pegar a correntinha seguinte, daqui a alcinha do lado de trás, tá? Então, eu deixo ela para a manga e vou pegar do ponto seguinte. E faço aqui um ponto baixíssimo. Fecho com um baixíssimo, faço uma correntinha. Faço aqui uma correntinha. Uma correntinha. Agora, eu vou fazer aqui no mesmo lugar um meio ponto. Agora, eu vou dar continuidade, fazendo os meus meios pontos, pegando só a correntinha, a alcinha do lado de trás. Então, vamos dar continuidade, fazendo aqui, ó, a nossa carreirinha. Quando chegar aqui, ó, novamente, nós vamos deixar o meio pontinho do meio para a manga e vamos pegar aqui, fazer essa alcinha aqui, ó, tá? Desse primeiro meio ponto aqui, deixa do meio para a manga e vamos fazer novamente 10 correntinhas e vamos prender ela aqui, ó, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto. Ok? Então, cheguei ao final da minha carreira, cheguei aqui, dei sequência fazendo as 10 correntinhas. Então, chego aqui, ó, pego aqui a outra ponta e vou emendar aqui, tá bom? Então, lembrando que aquele fechamento
nós vamos dar continuidade com ele, tá bom? Então, tem aqui aquela correntinha, eu não faço nela, mas eu fecho aqui com um ponto baixíssimo no primeiro meio ponto, tá? Então, pego aqui, tá? Não podemos esquecer e pegar aqui dentro, não, tá bom? Então, é aqui, ó, no primeiro meio ponto. Eu fecho com um baixíssimo. Ó, deixo aqui a alcinha um pouquinho comprida, venho aqui no mesmo lugar, de trás pra frente, vou pegar essa laçada e vou passar ela pra trás. Ó, cheguei aqui, eu dou uma puxadinha nela, tá bom? Ó, vou diminuir ela um pouquinho. Faço uma corrente e vou fazer aqui um meio ponto. Ó, lembrando que é sempre a alcinha aqui de trás. Ó, um meio ponto. E vou dar continuidade fazendo um meio ponto para cada ponto de base. E assim nós vamos trabalhar por toda a carreira em circular até o tamanho desejado, tá bom? Então, agora nós vamos dar continuidade fazendo assim, ó. Ó, sempre pontos sobre pontos. Cheguei aqui nas correntinhas, eu vou tecer normalmente, fazendo aqui meios pontos altos. Ao chegar aqui, eu fecho daquela forma e dou continuidade fazendo pontos sobre pontos, em circular, tá bom? Cheguei aqui, ó, vou trabalhar as correntinhas com meios pontos também, tá bom? Então, assim, nós vamos dar continuidade no nosso trabalho até o tamanho desejado. Lembrando que nós vamos ter 5 centímetros de barra, tá? Então, coloquem aí o tamanho desejado, menos 5 centímetros. Eu vou fazer o meu comprimento e quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, eu voltei aqui, então eu já terminei o comprimento total da minha blusa, tá bom? Então, ficou assim, ó, tá? Então, eu fiz aproveitamento de fios, tá bom? Ó, ficou este comprimento aqui. Eu sou pequena, tá bem? Então, o meu comprimento do ombro até o comprimento total dela ficou de 38 centímetros, certo? Aqui. A largura ficou de 41 centímetros, tá bom? Então, minha blusa, o comprimento total pra mim já está bom. Agora, temos que fazer o punho. Então, que eu fiz agora, depois, não é, do comprimento que desejado pra mim, eu fiz uma carreira de pontos baixos, tá bom? Ó, pontos sobre pontos, só isso, tá bom? Agora, nós vamos fechar aqui a carreirinha que eu fiz de pontos baixos somente. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? E vou levantar aqui 9 correntes, tá bom? Então, vou fechar daquela maneira, assim. E vou levantar aqui 9 correntes, tá bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Então, viro aqui a minha correntinha, vou trabalhar nessa corrente, eu vou pular somente uma e vou pegar a próxima, vou fazer pontos baixos em toda a corrente. Ó, cheguei aqui ao final da corrente, tá bom? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Eu fiz 9 correntes, e dentro dessas 9 correntes, eu ponho 8 pontos baixos. Cheguei aqui no final, ó, da correntinha trabalhada, eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos, tá bom? Então, olha, o próximo ponto da base, um ponto baixíssimo, eu vou caminhar mais um ponto, mais um ponto baixíssimo e mais um ponto, tá bom? Então, eu vou caminhar 3 pontos baixíssimos aqui, tá? Então, eu viro o meu trabalho. Eu vou trabalhar de vai e vem nessa corrente aqui que eu trabalhei nela agora, tá bom? Então, vou trabalhar com vai e vem, tá bom? Então, agora, eu faço uma corrente, tá bom? E aqui, ó, eu vou trabalhar a correntinha de trás. Ó, vou pegar somente
a correntinha de trás do ponto. Vou trabalhar em pontos baixos. Ó, pegando só a correntinha de trás. Então, vou trabalhar sempre aqui nesta corrente de 9 pontos. Eu vou trabalhar 8 pontos nela, de vai e vem. E eu estou fazendo desta forma o meu punho. Aqui é a barrinha da minha blusa, meu suéter. Tá bom? Ó. Somente a alcinha de trás. Faço um ponto baixo, viro novamente o meu trabalho. E vou voltar aqui, ó, trabalhando nela, mais 8 pontos baixos. Cheguei aqui ao final de mais uma carreira. Agora, eu vou caminhar novamente aqui, ó, na base, 3 pontos baixíssimos. Ó, desta forma. 2, 3, tá bom? Agora, se vocês quiserem essa barrinha aqui, ó, mais apertada, é só caminhar aqui 2 pontos baixíssimos, tá bem? Eu prefiro fazer com 3 aqui. E no punho da manga, aí sim, eu faço com 2, tá bom? Então, agora é só repetir. Agora é só repetição. Caminhei com 3 pontos baixíssimos aqui na base da minha blusa. Eu viro novamente, faço um ponto baixo, tá? E vou novamente caminhar aqui, pegando as alcinhas de trás, ó, de pontas sobre pontos. E vou fazer novamente, somente pontos baixos, tá bem? Pontos baixos, pontos sobre pontos, pegando sempre a alcinha de trás, tá bom? Então, eu vou fazer aqui essa mesma repetição em volta da minha barra, tá? E volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos fechar ela, certo? Ó, tá? Então, ela vai ficando assim, tá bom? Ó. Quando chegar ao final da minha barra, eu já...